Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mística Flor. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não me conhece nas minhas redes sociais, me acompanha lá, Mística_Flor no Instagram, Mística Flor com 2 R's no final, né? Lá no Facebook, e Mística Flor aqui no YouTube. Hoje nós vamos aprender a fazer um bloquinho de 9 cartas, também chamado de mini mesa real. Cada cartomante vai ter a sua forma de abrir essas cartas, de interpretar essas cartas e de trazer um significado para essas cartas. Todos os métodos que são utilizados para fazer uma mini mesa real são válidos e são maravilhosos. Eu amo descobrir novos métodos, adoro aprender com os cartomantes os métodos que eles utilizam, porque isso agrega valor ao nosso trabalho, isso agrega conhecimento, e conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, tá? Então, nós vamos embaralhar as nossas cartas. O embaralhamento, ficou uma cartinha aqui. O embaralhamento pode ser realizado da forma como vocês preferirem. Então, eu estou embaralhando. Claro que nós temos que ter todo o cuidado com o nosso material, todo o zelo com as nossas cartas, que afinal de contas, nossas cartinhas são de papel, né? Todo cuidado, capricho e carinho é sempre bem-vindo. Então, nós vamos embaralhar. Vou fazer o corte das cartas. Posso fazer em 2, em 3, aqui eu vou fazer em 2, vou supor que eu vou atender uma mulher, né? Então, aqui, cortei esse montinho, né, que era um montinho, as cartas, cortei em 2 montinhos. Vou olhar o que está embaixo. Então, aqui eu tenho a carta dos caminhos e aqui eu tenho a carta dos trevos, né? Por acaso, por algum motivo, eu não verifiquei se estava de cabeça para baixo, mas não tem problema. Então, caminhos e trevos. Aqui eu já posso entender que talvez o momento que essa pessoa passe é um momento de indecisão, de dúvidas, que esteja trazendo para a vida dela algumas situações que vão colocá-la diante de incertezas, né? De atrasos, de situações que façam ela decidir e que isso acarrete para a vida dela em alguma situação que vai trazer imprevisto, que não vai ser legal. Claro que tudo passageiro, né? Nada muito profundo. Tá? Então, embaralhei as minhas cartas. Tanto posso tirar as cartas de cima, quanto posso abrir um leque de cartas e tirar do meu leque, tá? Então, eu vou tirar 9 cartas. Muitas pessoas me perguntam, posso deixar o consulente tirar? Agora, em tempos de pandemia, né, nós temos que atender online, então nós não teremos esse contato com o consulente, ok? Então, nós vamos tirar a nossa carta, mas isso também é a critério de cada um. Então, vou tirar 9 cartinhas aqui e nós vamos analisar. Nesse jogo, eu não marquei carta tema, tá? Só vou organizar, trazer um pouquinho mais para baixo para que vocês possam enxergar as cartas que saíram nesse jogo. Aqui. Então, nesse jogo, eu não utilizei carta tema, né? Que geralmente eu posso utilizar. Eu costumo fazer isso quando eu quero saber algum panorama da vida da pessoa, que eu não vou abrir uma mesa real e vou analisar uma área da vida da pessoa. Às vezes eu gosto de fazer esse bloco de 9, que aí no centro eu coloco a carta tema e aí eu identifico como está a área de vida da pessoa naquele momento. Então, eu vou abrir as cartas. Pode já iniciar o jogo aberto, tá? Isso também, como eu falo, é a critério de vocês. Tem uma ordem? Muitas pessoas falam que tem que abrir em espelhamento. Aqui eu tô abrindo aleatório, tá? Mas, mais uma vez, vou falar que essa abertura fica a critério de vocês. Então, eu abri as minhas cartas e eu já tenho um jogo aqui, certo? Nós vimos lá no início do jogo dessa pessoa, né, dessa mulher, vamos supor que ela se chame Mariana. Então, nós vimos no jogo da Mariana que ela já iniciava a abertura do jogo tendo que tomar decisões que estavam implicando situações não muito benéficas para Mariana, tá? Então, aqui a gente tem a própria carta dos caminhos. Mas antes de a gente começar a fazer a leitura, né, porque eu já olho, já vou fazendo a leitura direto, nós podemos demarcar algumas coisas aqui. Nós podemos demarcar a primeira coluna como passado, segunda coluna como presente, terceira coluna como futuro, tá? Aqui nós podemos demarcar
sobre os fatores que estão acima da Mariana, então aqueles fatores das quais ela não tem domínio, ela não consegue ter um controle. Ou também podemos fazer uma demarcação falando sobre os pensamentos da Mariana, o que ela traz nos pensamentos dela, tá? Para outros autores, a gente pode fazer, por exemplo, como é o caso da Tânia Durão, pode utilizar espírito, mente e corpo, tá? Então, a forma como você vai organizar o teu jogo vai ficar a teu critério. Então, aqui, passado, presente, futuro. Em cima eu vou utilizar como se fossem os pensamentos da Mariana. Aqui, o que está realmente dentro do que a Mariana sente, da forma como ela sente, o que ela está sentindo. E aqui, sobre o que a Mariana tem domínio. Então, o que ela consegue dominar na vida dela, tá? Então, eu posso falar aqui, analisando essa coluna do passado, que a Mariana, né, nós viemos aqui com a carta dos caminhos, com a carta da aliança e com a carta dos lírios. Então, eu posso falar aqui nesse jogo que a Mariana, ela esteve indecisa por conta de 2 amores. Posso falar isso? Posso, porque eu tenho uma carta que me traz uma dúvida, que me traz uma indecisão. Talvez ela escolhendo um novo caminho que ia trazê-la, né, para viver um momento presente aqui, talvez aprisionada dentro dos sentimentos dela, aprisionada naquilo que talvez seja muito claro para ela, mas ela não tem coragem ainda de expressar. Então, por isso, aquela questão da dúvida, da indecisão. O jogo dela vem todo pautado nessa dúvida e nessa indecisão, tá? Claro que daqui a gente pode se aprofundar muito. Eu tô fazendo um vídeo mais curto para que vocês entendam um pouco essa dinâmica, ok? Então, aqui, ó, em relação ao futuro, o que a Mariana supostamente pode esperar como tendência para o futuro dela, relacionado ao momento de vida que ela vem vivendo. Então, nós vimos que ela está passando por indecisões relacionadas ao campo afetivo, o jogo dela foi bem claro, ela traz isso lá como bagagem, aqui no momento presente ela se sente aprisionada, talvez de um relacionamento que talvez possa estar baseado em aparências, né? Porque é uma coisa que tá parada, que tem equilíbrio, talvez um relacionamento em que ela se sinta aprisionada, né? O coração dela aprisionado e muito por conta, talvez, daquilo que ela está externando para os outros, tá? Aqui, na parte do futuro, nós já podemos falar que a Mariana vai ter que tomar uma decisão que vai implicar na vida de outra pessoa. Então, aqui a gente já pode ver. Pode estar relacionada à traição futuramente da Mariana? Sim, pode, né? Ela, de repente, não conseguindo controlar os instintos dela, embora eu não sinta nenhuma carta, não veja nenhuma carta aqui que me fale isso, mas aqui pelo panorama do jogo central, né? Dela está talvez muito apaixonada, muito envolvida por essa pessoa, e aqui tendo que tomar decisões que podem implicar em uma traição, tá? Então, esse seria mais ou menos o panorama de uma mini mesa real básica, né? Pra gente falar sobre a estrutura básica. Em cima, eu poderia falar sobre os fatores que estão influenciando a Mariana, né? Então, aqueles fatores que estão no pensamento dela e que ela, muito possivelmente, pode não conseguir controlar. Então, a dúvida entre estar no relacionamento e entre sair, talvez entre seduzir, né? A carta da raposa pode estar falando sobre essa questão de sedução também. Então, aqui eu sinto que os pensamentos dela estão fixos em alguma coisa muito relacionado a ir ouvir, a ficar ou partir, né? Então, 2 caminhos aí na vida dela que podem estar levando ela para um caminho de incerteza e para um caminho de certeza, de apego ao que ela já conhece, ao que ela já tem, tá? Se eu for analisar o que ela tá sentindo, aí olha a dúvida que vem aqui no centro. Então, ela, em dúvida, né, precisando tomar uma decisão, precisando decidir no campo afetivo, precisando trazer à tona uma decisão que pode talvez mudar o percurso de vida dela. Toda aquela estabilidade que ela tem, toda aquela calmaria que ela tem, talvez possa ser perdida por conta de um desejo que está permeando a vida da Mariana, tá? E se eu for analisar sobre o que ela tem controle, ela pode controlar os desejos, ela pode controlar
os instintos, ela pode controlar a libido dela, né? Aqui, sobre o que ela tem controle, a clareza, ou seja, a dúvida que está permeando os pensamentos de Mariana, a dúvida que está permeando o momento da Mariana, ela pode ter total clareza disso. A chave aqui deixa muito claro que ela tem a capacidade de trazer para a vida dela a verdade que ela quer, né? De clarear o que ela sente, de iluminar os sentimentos dela. E aqui me fala da passividade, então ela também tem controle sobre a passividade dela. Então, tudo isso aqui é o que ela controla, né? A clareza das decisões, na tomada de um rumo novo para a vida dela, sobre os desejos, sobre os seus instintos. Porque eu posso dizer, talvez, que aqui nesse relacionamento que a Mariana viva hoje não tem afeto. Nesse jogo, como é um jogo pequeno, talvez sejam muitas poucas cartas para a gente analisar em profundidade todo esse momento de vida da Mariana. Mas aqui já traz um panorama geral, tá? Então, poderia falar isso relacionado a esse momento que Mariana vem vivendo. Posso desfazer o jogo de N formas, né? Posso desfazer sem olhar os espelhos, sem ler as diagonais. Eu costumo olhar as diagonais para me trazer informações mais detalhadas e mais precisas, e costumo desfazer o meu jogo em espelho. Então, algumas pessoas também analisam os quadrantes para entender mais a fundo o panorama da situação, tá? Então, aqui o que é que eu posso falar? Se eu for olhar essa diagonal, a clareza, o sucesso da vida da Mariana, né? As ideias da Mariana para serem bem esclarecidas só depende dela, tá? Aqui, aí eu vejo os lírios também como uma carta que traz muita questão da virtude. Ela colocando em xeque a virtude dela, ela colocando em xeque aquilo que é verdadeiro nela, talvez ela mentindo para ficar com alguém, talvez ela enganando alguém por conta de outro amor, né? Porque se ela está apaixonada por uma outra pessoa, vive um relacionamento, isso tudo é uma história que a gente está criando aqui nesse contexto. Então, se ela vive um relacionamento que ela está criando, de repente, ilusões no relacionamento externo, ela está enganando o parceiro dela, né? Então, ela está realmente ou se enganando também, enganando os sentimentos dela, né? Também pode acontecer isso. Aqui, nós vemos um relacionamento estável, então muito provavelmente o relacionamento que ela vive, que traz uma estabilidade, também pode trazer um aprisionamento, uma vez que esse relacionamento ele pode estar na rotina. Fato é que já deu brecha para Mariana se sentir atraída por outra pessoa, tá? Se eu for analisar as outras diagonais, aqui, olha só. Posso falar de um relacionamento que tem muita energia, que tem tudo para dar certo, e aí eu posso estar me referindo ao relacionamento dela e posso entender que a Mariana está projetando um relacionamento externo por conta, talvez, de algumas situações que possam estar acontecendo aqui, né? A âncora pode estar me falando dessa rotina que tá maçante, que tá pesada, e ao invés de tentar melhorar o relacionamento dela, ou enfim, ao invés do casal tentar se fortificar ou tentar de alguma forma entender o que está acontecendo, porque o fato de alguém já estar apaixonado por outra pessoa dentro de um relacionamento já traz à tona que esse relacionamento não tá bom, que esse relacionamento tá ferido, que esse relacionamento precisa de um amparo, de um cuidado, tá? Se for analisar mais uma vez, se eu for analisar essa diagonal aqui, o que nós podemos falar? A indecisão, né, entre o amor e a libido. Então, ela pode viver um relacionamento em que tem afeto, mas ela tá sentindo falta da questão sexual. E isso, de alguma forma, tá interferindo na forma como ela está enxergando o relacionamento dela nesse momento, tá? E aqui eu posso falar que cabe a ela se libertar do que aprisiona. Então, é ela quem tem o potencial dessa libertação, de sair dessa zona de conforto, de decidir e de parar, né, de se enganar e de enganar o seu parceiro, tá? E aí, como é que nós podemos desfazer esse jogo? Ó, essa com essa, que vai me trazer um espelho. Muitos cartomantes fazem espelhos de outras formas. Eu costumo fazer dessa para mim dar certo, é a forma como eu aprendi, é a forma como eu gosto de trabalhar. Então, olha só. Essa carta com essa posso desfazer,
falando que a Mariana tá em dúvida por conta da sexualidade, da libido dela, que eu não vou... E da traição também, né? Podemos trazer um aspecto mais tradicional para essa carta e para a questão da traição também, né? Aqui nós podemos falar, né? O que nós podemos falar aqui em relação a Mariana? A âncora e o sol. Aqui nós podemos falar que a Mariana está, talvez, aprisionada sem sentir aquele brilho, sem sentir aquela energia no relacionamento, precisando de sentir essa energia para voltar a se entender com seu parceiro ou a se entender enquanto pessoa também, tá? A carta da raposa e a carta dos lírios me falando das mentiras, do engano, dela talvez se enganando o parceiro, trazendo à tona questões que vão machucar o outro, ferir o outro também, né? Aqui, de novo, me falando que quem tem o poder de decidir sobre o rumo do relacionamento dela é ela. E a carta do coração, que é a carta central, né? Então, vem trazendo a tônica do jogo, que foi o relacionamento, os sentimentos da Mariana, aquilo que ela sentia internamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como eu falei no início, vou falar mais uma vez, existem N formas de interpretar uma mini mesa real, de abrir um bloco de 9 cartas. Esse é o modo como eu costumo fazer. Gosto muito do modo como a Tânia traz a mini mesa real, né? Falando do espírito, da mente e do corpo. Isso é muito importante porque traz para o jogo também uma tônica de autoconhecimento, de direcionamento, tá? Então, como eu falei, cada cartomante vai ter a sua forma de abrir as cartas, de abrir o jogo e de verificar o que está acontecendo. Cada cartomante tem a sua forma peculiar de compreender as cartas, de conversar com as cartas, né? Afinal de contas, nós temos um sistema de cartas que vai sendo incorporado pelos cartomantes e vai ganhando novos significados. A gente não muda o significado central da carta, mas nós agregamos valor a essas cartas conforme nós nos aperfeiçoamos e estudamos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, peço para que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, me siga nas redes sociais. Lá no Instagram eu tô como Mística_Flor e lá no Facebook eu tô na página Mística Flor com 2 R's no final. Beijos e até a